Arjen Yojin Nubjan Sam Pemage Zardon Pola Yatsen Chogin Yodru Hein Pema Jun Eshek Sudra Ordo Kandro Mampekor Ceci Jesu da Grupcia Cinge Lopci Arshexus So Guru Masi Hum Onarjen Yujin Ubjan Sam Pemagezar Don Pola Yatsen Chogin Yodrub Ye Pemajun Eshek Sudra Cordo Candro Mampecor Ceci Jesu da Grupcia Ginge Lopci Arshexus O Guru Pemasi Hum Onarjen Yujin Nubjan Sam Pemagezar Dom Pola Yatsen Chogin Yodrum Nye Pemajun Eshek Sudra Gordo cadro mampecor Ceci Jesu da grucia Ginge lopci arshexus so Guru masi hum Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Pinchir Sanje Drupar Show Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Pinchi Sanje Drupar Show Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Pinchir Sanje Drupal Shu Onha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum 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 Onha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum
Honra Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Honra Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Honra Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamyate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Noite. Tudo bem? Boa noite. Noite. Então, vamos seguir com o Sutra do Ataque do Coração. Na semana passada, a gente explorou um pouco o fato de que os fenômenos não são nem puros nem impuros, né? Vamos lembrar dos 8 aspectos, né, da vacuidade, do aspecto profundo da realidade, né? Assim, Shariputra, todos os dharmas são vacuidade, não têm características, são não nascidos e não cessam, nem impuros, nem livres de impureza. E aí, nem decrescem e nem crescem. Então, hoje a gente vai olhar um pouco o que se quer dizer, né, com o fato de que os dharmas nem crescem, nem decrescem. Como assim? Né? Vamos dizer, no aspecto do relativo, a gente vê claramente, as coisas aumentam, diminuem, né? Surgem, desaparecem, então a gente vê as coisas, né, crescendo e decrescendo. Mas aqui a gente está falando do aspecto último, né, da vacuidade. Então, na página 163, 163, nada a ser adicionado e nada a ser removido. O Sutra conclui a profundidade em 8 aspectos com sem diminuição e nem crescimento. Uma forma de explicar sem diminuição e nem crescimento é que eles representam os extremos da inexistência e da existência. As coisas diminuem, então desaparecem, ou as coisas surgem, então crescem. A vacuidade é completamente livre de qualquer diminuição ou crescimento de qualquer coisa. Diminuição e crescimento só podem acontecer com fenômenos impermanentes e condicionados, mas a vacuidade não funciona dessa forma. Diminuição e crescimento também podem se referir a uma comparação entre seres sencientes e Budas, no sentido de que podemos pensar que há alguma diminuição da natureza búdica ou da natureza da mente nos seres sencientes, significando que ela não é tão boa como a natureza da mente de um Buda. Com frequência pensamos, eu consigo ver que a natureza da mente de um Buda é realmente maravilhosa, mas a natureza da minha mente, sem diminuição e sem crescimento, também podem significar que a natureza búdica existe em cada ser senciente, mesmo em animais minúsculos como mosquitos, sem nenhuma degradação. E também ela não cresce em qualidade nos Budas. Podemos pensar,
A natureza búdica no mosquito é realmente tão boa ou tão grande quanto a minha ou quanto a de um Buda? Obviamente, quando falamos sobre a natureza búdica ou sobre a vacuidade, não estamos falando sobre alguma coisa que apresenta tamanho, dimensão ou limitação. Sem diminuição e sem crescimento também pode se referir a falhas e qualidades, respectivamente. No caminho, não há nenhum crescimento real de boas qualidades da mente, nem há uma diminuição real das falhas, pois aquilo que percebemos como falhas também é algo que, em primeiro lugar, não existe de fato. As falhas nunca surgiram, passaram a existir ou cresceram, como uma pilha crescente de lixo num filme, e por isso elas não podem diminuir também. Por outro lado, as qualidades da natureza da mente estão lá o tempo todo. Portanto, não podem nem diminuir, nem crescer. O que quer que pareça com uma diminuição das falhas e um crescimento das qualidades no caminho, não é nada mais que a descoberta e a visão graduais das qualidades da natureza da mente. Porém, depois de tudo que foi afirmado, agora deve estar claro que essas qualidades não são algo existente de forma sólida que possamos apontar. Os Sutras Prajnaparamita enfatizam repetidamente que se acharmos que encontramos alguma coisa no caminho, como renúncias, realizações ou conquistas, não encontramos nenhuma dessas coisas, mas alguma outra coisa, que é ainda outra versão da nossa fixação básica a fenômenos realmente existentes. A qualidade fundamental da natureza da mente é precisamente o fato de ela ser infinita, espaçosa e sem quaisquer pontos de referência. Esse é o aspecto de liberdade, esse espaço tremendo. Mas depende de como olhamos esse espaço. Se surtamos com sua ausência de base ou se o vemos como um potencial ilimitado. Por exemplo, algumas pessoas são claustrofóbicas, outras são agorafóbicas e algumas apreciam a vasta espacialidade. Mas as suas respostas extremamente divergentes são todas reações à experiência de espaço. Quem quiser ler em mais detalhes sobre como a natureza búdica não cresce no caminho ou nos Budas e como ela não diminui nos seres sencientes, pode estudar então o Uttaratantra Shastra de Maitreya, que contém muitas instruções e exemplos relacionados a isso. Então, as coisas de modo real nem decrescem e nem crescem. Então, o aspecto básico assim da natureza de Buda, que está presente em todos os seres sencientes sem exceção, a natureza de Buda nunca se altera. Então, ela não diminui quando a gente está no samsara, seja no reino dos infernos, fantasmas famintos, nós humanos. Então, a natureza búdica, a essência de todos os seres, ela não se afeta, ela não é maculada de modo real e, portanto, não diminui. E também, quando alguém se ilumina ou entra nos bumes dos bodhisattvas, avança muito no caminho, também não tem algum tipo de crescimento da natureza de Buda. Ela apenas é vista com mais clareza, né? Ela nunca diminui e nunca vai aumentar. Então, essa é uma forma interessante, né, de olhar esse aspecto de nem decresce nem cresce. Mas os dharmas em geral. Veja, como os dharmas são todos ilusórios. Por exemplo, a gente olha uma almofada. A almofada em si, quando analisada, ela não existe. A gente começa a ver que não tem átomo de almofada na almofada. A almofada é um fenômeno originado dependentemente a partir de muitas causas e condições, e ela em si é apenas também algo rotulado, designado pelos seres sencientes. No caso, né, os humanos vão ver a almofada como almofada, alguns humanos não vão nem reconhecer esse objeto, mas não há almofada em si. Então eu não posso dizer nem que o Dharma relativo à almofada ele cresce ou decresce. Ele é apenas algo projetado coemergentemente a partir das estruturas, né, internas dos seres sencientes. Então, esse é um aspecto muito interessante para a gente olhar, né? Porque a gente poderia também pensar que o caminho espiritual seria um processo progressivo de diminuição das falhas
e de crescimento das qualidades, né? Isso eu acho que a gente tem essa sensação. Isso está correto do ponto de vista da experiência relativa, ou seja, da experiência samsárica. Realmente, a gente vai praticando generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Então, é como se as qualidades fossem se multiplicando. E a gente vai evitando as 10 ações não virtuosas, portanto, as falhas aparentemente vão diminuindo. Mas isso é apenas no aspecto onírico, né, do sonho do samsara. Então, a gente está sonhando que a gente é praticantes, né? Nós não somos de modo real praticantes. Então a gente tem essa construção temporária e permanente do praticante e da praticante, não é? Então, no aspecto relativo, parece que as coisas estão andando assim, mas isso é apenas uma forma de ver, uma forma de posicionar a mente. No aspecto último, eu não consigo apontar nada como algo que é crescente ou decrescente, porque, como tudo em última instância é vazio, como é que eu vou dizer que na vacuidade tem crescimento ou decrescimento, né? Tudo bem esse aspecto, assim? É um tanto abstrato, né? A gente vai ter que olhar muitas vezes para isso. Mas isso é interessante. Quando a gente morre, esse corpo fica para trás, mas em essência, de modo real, não tem perda nenhuma e não tem ganho algum também. Quando a gente está no bardo do sonho à noite, também. Não tem nem ganho nem perda, nem crescimento nem decréscimo. Então, a gente começar a olhar um pouco assim para todos os dharmas, a gente vai vendo que tem uma equanimidade, uma igualdade em todos os dharmas, todos os estados. A gente poderia achar que é mais favorável estar feliz e é desfavorável estar desanimado, ou estar incomodado, ou estar irritado, qualquer outro estado, vamos dizer assim, mais perturbado. Agora, se eu aprender a olhar com esse olhar, não tem nenhuma vantagem ou crescimento ou melhoria em estar alegre, feliz, animado, e não tem também perda real nenhuma em estar irritado, desanimado ou qualquer coisa do gênero. Então é um argumento interessante para analisar, né, as várias classes de emoções perturbadoras quando elas surgem, e a gente olha para elas assim e não se apavora muito, né? Se tiver com medo, está com medo, apenas olha para o medo. Se tiver, né, com desejo, está com desejo, apenas olha para o desejo. Se tiver com preguiça, olha para a preguiça. Não tem nem melhoria e nem um processo progressivo de falhas, né? Tá bem? Então, são os dois últimos aspectos da profundidade em 8 aspectos. Tudo bem. Então, agora a gente vai olhar para uma outra classificação tradicional, que é chamada de as três portas da liberação. A gente vai encontrar em muitos textos. No Mahayana, sempre se fala sobre essas três portas da liberação. Então, os constituintes da vacuidade em 8 aspectos, os fenômenos são vazios, não têm características, nem nascimento, nem cessação, nem impurezas, nem pureza, nem diminuição, nem crescimento, estão incluídos nas três portas para a liberação, que são a vacuidade, a ausência de sinais e a ausência de desejos. Então, é uma outra forma de classificar. Quando eu olho para o aspecto último da realidade, então a gente vai dizer que a realidade é vazia, destituída de sinais e destituída de desejos. Vamos ver o que isso quer dizer com isso. Os Sutras Prajnaparamita citam esses três o tempo todo. A porta para a liberação, que é a vacuidade, se refere à verdadeira natureza dos fenômenos. A ausência de sinais significa que todas as causas são desprovidas de sinais ou características, né? Então, todas as características não estão lá. Portanto, os fenômenos são destituídos de sinais, né, de aspectos fixos. A ausência de desejo se refere a todos os resultados não serem algo a ser desejado ou esperado. Uma vez que tudo é vazio e que também não podemos identificar qualquer coisa que caracterizaria uma causa, realmente não há nada para se esperar. O caminho do Bodhisattva é uma situação completamente sem esperança, não de uma forma depressiva, mas de uma maneira livre de apegos a qualquer resultado ou conquista particular.
Por isso, os bodhisattvas estão totalmente abertos e prontos para qualquer desenvolvimento numa certa situação ou com certa pessoa, e eles também não se desapontam. Essa é realmente uma das principais características dos bodhisattvas, não ter expectativas. E como contrapartida disso, nenhum medo também, o que de fato é mencionado depois no Sutra do Coração. Da perspectiva do sujeito percebedor ou da sabedoria não conceitual, a porta para a liberação, que é a vacuidade, é representada pelo samadhi de observar os dois tipos de ausência de identidade: a ausência de uma identidade pessoal ou essência pessoal e a ausência de qualquer identidade ou natureza intrínseca nos fenômenos. A porta da ausência de sinais corresponde ao samadhi de observar os skandhas, as bases para esses dois tipos de ausência de identidade, como sendo enganosos. E a porta da ausência de desejos é o samadhi de observar o nirvana como sendo a cessação dos skandhas. Então, de que maneira as oito profundidades estão incluídas nas três portas para a liberação? As duas primeiras, ou seja, que os fenômenos são vazios e sem quaisquer características em geral, referem-se à porta para a liberação, que é a vacuidade. As quatro seguintes, sem surgimento, sem cessação, sem impureza e sem pureza, referem-se à porta da ausência de sinais ou da ausência de características mais específicas dos fenômenos. As duas últimas, sem diminuição e sem crescimento, referem-se à ausência de desejos. Ou seja, se nós de fato entendermos que não há nenhuma diminuição e nenhum crescimento, não há nada a esperar e nada a temer. Então, aqui só comentando, né? Então, aqui uma classificação adicional, né? Quem não conhecia está sendo apresentada aí pela primeira vez, vocês vão encontrar nos textos clássicos, né? As três portas da liberação: vacuidade, ausência de sinais, ausência de desejos, e aqui está sendo relacionado, né, justamente as oito características do profundo, né? Então, são formas, são recursos mnemônicos para ajudar a gente a contemplar as aparências. Mas aqui é um ponto importante, né, bem prático, né, que está sendo comentado, é o fato, né, como os bodhisattvas, eles não têm qualquer tipo de expectativa, de desejos, né, nas ações deles, então eles não sofrem mais, né, com o comportamento dos outros seres. Então eles apenas fazem o que eles veem como adequado a ser feito e não esperam resultado algum. Ou seja, que os seres reajam de uma forma agradável, com um sorriso no rosto, com palavras agradáveis, também reconhecendo aquilo que ele fez. Então, o Bodhisattva não tem qualquer expectativa. Então, o Bodhisattva, inclusive, ele está preparado na maior parte do tempo para fazer boas coisas e tomar invertidas, ou né, vai lidar com respostas agressivas dos seres. Então, isso é muito bom, né? Saber lidar bem com isso, porque isso acontece com uma certa frequência. Ou seja, a ação é positiva, mas às vezes os seres, não é nem só que não vejam, mas eles não têm nenhum treinamento de mente, não têm domínio sobre suas próprias emoções perturbadoras e confusão, e aí eles respondem de modo negativo. Então, se o Bodhisattva for se chatear com o comportamento, né, confuso dos seres, ele não vai muito longe na carreira de bodhisattva dele, né? Ele vai pedir exoneração rapidinho do cargo, né? Então, esse é um treinamento interessante. Esse treinamento dá para fazer em meditação, gente, sentado. Então, a gente se imagina, por exemplo, assim, recebendo feedbacks negativos, agressividade, xingamentos, violência física, né? Isso é fácil de imaginar, né? E aí você recebe, né, isso e não se abala, assim. Isso é noção de corpo translúcido, né? As flechas dos outros atravessam teu corpo e não te machucam, né? Não te abalam. Então, mesma coisa, por exemplo, se você vai tentar salvar um animal que está ferido ou uma pessoa que está se afogando, você sabe que pode ser mordido, que pode tomar um safanão da pessoa, e mesmo assim, você vai tentar ajudar, né? Vai tentar ajudar aquele ser. Então,
Isso é super importante, né? Com a família, no trabalho, com os companheiros de sanga, a gente não ter grandes expectativas, né? De feedback positivo, de sorriso, de alegria. A gente tem que sorrir quando alguém xinga a gente. Ah, que bom, alguém está me testando. Se as pessoas sempre forem legais comigo e me elogiarem e jogarem flores, como é que eu vou treinar? Né? A minha visão de Bodhisattva. Lembrem sempre o que que a Tisha fazia para treinar a paciência? Lembram do mongezinho contratado, cuja única função do monge era perturbar o Atisha? O Atisha, esse o monge ficava o dia inteiro buscando formas de testar, né, a paciência do Atisha. Então isso é interessante. Eu também vi uma vez uma coisa muito engraçada assim, né? É, isso nos textos Dzogchen, né, da Grande Perfeição. Um casal que brigava o tempo todo, se xingava. Então, as pessoas que chegavam perto, os vizinhos, elas estranhavam muito, porque eles eram muito bravos um com o outro e se xingavam o dia inteiro. E aí, quando eles chegaram perto da morte, os dois atingiram o corpo de arco-íris. Então, os dois eram grandes praticantes, ninguém sabia. Então é como se eles estivessem um testando o outro, a realização do outro o tempo todo, de uma forma mais irada, né? De uma forma mais assim agressiva. Histórias como essa, assim, né, entre os grandes praticantes tântricos, tem aos montes, né? Ou seja, se alguém gritar bu pra gente, a gente chora, já se recolhe, né? E não dá conta mais, e não cuida mais, aí eu vou embora, então não vou mais ficar nessa sanga. Aí, gente, a gente está num estágio ainda, né? Nem jardim de infância. Então, o Bodhisattva ele vai ter que lidar, né, com essas coisas. E esses argumentos me ajudam a treinar e a testar isso, assim. Ou seja, o que os outros fazem ou não fazem, não me importa. Estou me lixando. Porque se eu for deixar minha mente se abalar por aquilo que os outros dizem ou deixam de dizer, a gente, de novo, não vai muito longe. O ponto é assim. É o Dharma, as instruções, seguir o Dharma, as instruções. Se alguém me atacar e me criticar porque eu realmente não estou seguindo o Dharma e eu ouvi aquilo e fizer sentido o que a pessoa está falando, maravilhoso. É um mestre irado que está me ensinando a voltar para o caminho. Volto para o caminho e sigo. Se a pessoa estiver me xingando e qualquer coisa e aquilo não faz o menor sentido porque eu estou no Dharma, estou fazendo adequadamente, eu ignoro o que o outro falou ou deixou de falar. A gente segue firmes do caminho, né, ouvindo as instruções do nosso professor, do nosso mestre ou mestra, e, né, olhando o nosso comportamento de acordo com os textos. Fora isso, gente, a gente não deveria, né, dar muita bola. Não é fácil, a gente sabe que é fácil falar, né, mas não é fácil fazer. Mas se a gente não treinar assim, a gente vai se incomodar em qualquer lugar que a gente for, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai, né, se contrapor a gente e a gente vai desistir, vai parar de fazer aquilo que é bom, porque, né, enfim, alguém não está sendo legal comigo. Então, eu comento assim, a gente deveria estar preparado todos os dias para ser completamente rejeitado em tudo. Pelo teu mestre, pela tua família, pelas pessoas que você ama, pelo teu povo, né? De repente, os budistas começam a ser caçados por algum motivo no Brasil, e você vai ser rejeitado. A gente tem que estar prontos para isso, assim. Então, isso exige preparação, porque, em geral, o nosso ego é muito frágil. Então, enquanto a gente não trabalhar assim mais profundamente a vacuidade das identidades, a gente não vai conseguir fazer isso por disciplina, né? Ah, por disciplina eu não vou me abalar com o que os outros dizem ou fazem. Isso não funciona. Então a gente tem que realmente trabalhar profundamente a vacuidade das nossas identidades. Porque se eu não tiver apego aos meus vários papéis e identidades, quando alguém atacar esses papéis ou identidades, eu não vou me abalar. Não tenho apego àquilo. Eu sempre uso esse exemplo. Se alguém chegar e me disser assim, você é um péssimo jogador de futebol. Verdade, isso sou mesmo. Acertou. Isso é evidente, você tem bola de cristal, né? Então a gente não vai dar a menor bola quando alguém critica a gente por algo que a gente realmente já sabe que não é. O problema é quando alguém ataca aquilo que a gente acha que é. Né? Eu sou isso, eu sou aquilo, aquele outro, né? Todo mundo budistinha, né? Um budistinha correto, né? Seguindo o caminho. Então, quando alguém ataca alguma identidade mais ativa, aí a gente sofre. A gente precisa ver a vacuidade das identidades, senão não tem salvação. A gente vai, né? Péssimo, né, Marcelo? Eu acho, né? Fosse você, ó.
Péssimo tutor ele escreveu aqui, eu acho mesmo. Nunca está disponível, não tem tempo, né? Acho que no SEB é só perna de pau, principalmente eu. Seria divertido uma partida na virada de futebol, é, Pedro? Partida de futebol, né? Aí é bom, aí sempre tem aquele que chuta a bola lá no meio da água, né? Chuta lá no meio do açude a água. Aí alguém tem que entrar lá para pegar. Aí é ruim, né? Então é um pouco isso, assim, gente. A gente olhar, esse olhar, assim. Tá, mas como é que eu treino isso de novo? Sentado. Eu venho fazendo isso em retiros assim, mas isso não vai terminar nunca enquanto a gente não se liberar. Ou seja, se imagine sendo atacado, criticado. E de novo, não é a gente vai estar treinando uma postura pacífica, não é nem pacífica, passiva, no sentido de que, então eu fico apático, tanto faz os outros façam o que quiserem, eu não me envolvo, eu não ligo. Não, a gente vai ter discussões, a gente não vai concordar sobre um monte de coisas. Mas isso não vai abalar, vamos dizer, a nossa visão de fazer boas coisas, seguir fazendo boas coisas, mesmo que as pessoas nos critiquem. Só que a gente não vai gerar raiva e animosidade contra as pessoas que nos criticam, atacam. A gente vai tentar manter essa postura positiva, né, favorável para esses seres, mesmo que às vezes tenha que manter um pouco mais de distância, porque às vezes realmente surgem tensões e problemas e choques. E aí você segue, né, fazendo metabava, né, querendo o melhor para o outro, mas não quer dizer que você vai ser amiguinho, né, que você vai tá de mão dada com a pessoa todos os dias. Então, o Bodhisattva, você veja como não é muito fácil esse trabalho aí, né? Esse cargo aí, descrição funcional, né? Não é muito simples. Mas. E elogio também, exatamente. Eu estou falando aqui, né, vamos dizer, do lado negativo, né, dos ataques, né, que a gente precisa treinar bastante, porque nós somos muito frágeis, mas nós somos ainda mais frágeis aos elogios, né? Exatamente, né? Lembra sempre o reino dos deuses é muito mais sedutor que o dos infernos. Então, quando alguém nos joga confete, né, nos elogia, né, o tempo todo, né, fica de alguma forma, né, só olhando nossas qualidades, então essa pessoa também está nos prendendo, né, nas nossas identidades, e aí aquilo também não ajuda muito a alcançar a liberação. Então, o Lama Lao Wallace, ele falava muito, não tem problema no elogio, as pessoas podem se elogiar. Os mestres se elogiam, derramam, né, elogios sobre as qualidades de outros mestres, né, que é bonito de ver, mas aquilo é assim, a gente elogia de modo positivo e o outro recebe o elogio, acolhe, agradece, mas não se apega, né? Que o ponto é, se a pessoa for elogiada e ela, né, se acha ao máximo, né, e se apega ao elogio, ela tem um problema. Da mesma forma, é o contrário, se ela for criticada, atacada, e ela ficar assim, eu sou o pior mesmo, eu sou horrível, eu não sou nada, eu não tenho qualidades, a pessoa dizer que não tem qualidades é uma mentira, né? É uma falsa modéstia, porque todo mundo tem qualidades, mais aqui, mais ali, né? E da mesma forma, falar que alguém é perfeito, que não tem falhas e defeitos, também é uma mentira. Todos nós, né, temos um misto de qualidades e falhas, né? E a gente deveria olhar com equanimidade para os dois, acolher nossas falhas, acolher nossas qualidades e sempre, né, buscando a melhor forma de ajudar, mesmo que a gente às vezes erre, né? Então é isso aí. Muito bem, né? Então, isso ele está colocando o aspecto, né, dos três portas da liberação. Então, como ele citou isso no meio, eu achei que era bom a gente lembrar bastante disso, porque é algo que a gente passa, né, no dia a dia como praticantes. Lidar bem assim com as identidades de bodhisattvas. É, O sutra continua. Portanto, Shariputra, na vacuidade não há forma, nem sensação, nem discriminação, nem formação, nem consciência. Como você deve lembrar, a resposta curta de Avalokiteshvara começou com forma é vacuidade, vacuidade também é forma. E depois disso, ele disse que o mesmo vale para sensação, discriminação, formação e consciência. Isso foi sucedido pelas 8 profundidades que se aplicam a cada um dos 5 skandhas. Agora, Avalokiteshvara basicamente resume e diz que todos os 5 skandhas não existem na vacuidade, da mesma forma que não há nuvens no céu claro e brilhante. Ou, em contraste com a afirmação de que forma é vacuidade também é forma, que descreve a visão geral da inseparatividade de forma e vacuidade, ou as duas realidades,
Esse trecho pode ser entendido como especificamente se referindo ao equilíbrio meditativo não conceitual dos bodhisattvas nos bhumis, durante o qual os cinco skandhas não aparecem. Formas, sensações, cheiros, sabores, objetos tangíveis têm características, enquanto a vacuidade consiste na própria ausência de características, não é? Ou seja, aquele que pratica é assim, vai desconstruindo todos os fenômenos, né, dessa forma, e enfim, repousa nesse estado aberto e lúcido da vacuidade. Aí os cinco skandhas, eles brotam naturalmente liberados. As formas são liberadas, as sensações são liberadas, as percepções são liberadas, as formações mentais são liberadas e as consciências são liberadas. Ou seja, se repousa num estado natural, onde não tem um eu, não tem o outro, não tem nada sólido, nenhuma forma, nenhuma sensação, e tem esse estado de repouso na natureza livre da mente, ou seja, na vacuidade, né? Então é isso que a gente vai alcançar na nossa prática, né? É, a partir de Prajnaparamita, a gente vai desconstruindo todos os fenômenos e repousa nesse estado de abertura quando ele surge. Não é? Lembram que o método analítico é apenas uma forma de nos conduzir até um estado de clareza e abertura, em que realmente a forma é vazia. Então a almofada é vazia. E eu repouso nisso, assim, na clareza disso. E fico num estado silencioso, aberto. Eu não procuro nem ir adiante nem voltar atrás, apenas um estado de abertura diante dos fenômenos. Mas é uma abertura, não é uma abertura, por exemplo, da chama pura. Não é? Na chama pura, também é um estado de abertura diante dos fenômenos, mas tem dualidade, né? Na chama pura, eu estou aqui parado, os fenômenos estão ao meu redor. Não tem análise nenhuma na chama pura, eu não tenho a clareza da vacuidade dos fenômenos na chama pura, não é? Chama pura é apenas uma observação estática de todos os fenômenos. Agora, aqui, quando eu estou praticando prajna e, enfim, né, consigo dissolver as aparências e repouso nesse estado de abertura, aí é que tem sabedoria, tem o insight, que é o que a gente está buscando, seja lá no Satipatthana Sutta, o Sutra nos fundamentos da atenção plena, ou o que a gente está buscando aqui no Sutra do Coração. Então são roteiros, né, em que a gente olha para as coisas com um olhar mais profundo, um olhar que atravessa a realidade, a solidez das coisas. Então esse é o treino. Mas quando eu encontrar essa abertura, eu deveria aprender a parar nessa abertura. Não preciso pular para o próximo item rapidinho, né? Não tem que cumprir o roteiro, né? Há 2 minutos, então deu, tem que pular para o próximo. Se você encontrar, tem essa clareza de que a coisa não é a coisa, aproveite isso, deguste esse estado, né, de abertura. Fique lá, o máximo que for possível. Por isso que ele está dizendo que no samadhi da vacuidade não tem nada, não tem forma, não tem sensação, percepção, formação mental e consciência. Não é que não tem no sentido, então, quem repousa na vacuidade fica num estado de não percepção, em que a mente está totalmente esvaziada e não tem nada, não tem movimento mental? Não é isso também. Que poderia parecer, né? Que quando eu repousar na vacuidade, então eu estou completamente esvaziado de qualquer coisa, então eu repouso do nada, num nada total. Também não é isso. O estado da vacuidade é um estado em que tudo que surgir é naturalmente liberado, porque não se dá mais solidez a nenhum dos skandhas. Então, mesmo que formas vão brotando, elas brotam e desaparecem, e se autoliberam, se autodesenrolam. Então é isso que vai acontecer. Não é que a mente está fechada para qualquer tipo de experiência, a mente está aberta no estado de vacuidade. Mas tudo que brota, brota como vazio e luminoso, sem qualquer tipo de solidez e realidade. Por isso que se diz que os fenômenos nesse estado, eles são autoliberados, não tem nem que fazer mais esforço para liberar coisa alguma. Os fenômenos não tem, já não tem qualquer coisa que precise liberar neles. Para que eu vou fazer? Não tem nada para fazer, é só repousar nisso. Tudo bem aqui? Essa é uma instrução da prática, né, de como fazer isso assim. Ok. Então, na página 168, outras formas de cortar o bolo dos fenômenos ilusórios.
Então lembre, né, que o Sutra do Coração é uma sequência de sugestões, né, de análise a partir das categorias clássicas do budismo. Então ele está dizendo que, ó, todos esses sistemas aí que foram inventados, todos são vazios. Todos eles, por mais complexos ou simples que eles sejam, todos são vazios. Então tem outros sistemas. As próximas linhas apresentam outros dois conjuntos de fenômenos, que são basicamente outras duas maneiras de cortar o grande bolo dos fenômenos. Nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente, nem forma, nem som, nem cheiro, nem sabor, nem objeto tangível, nem fenômeno. Nem o dato do olho até o dato da mente, nem o dato dos fenômenos, nem o dato da consciência mental. O trecho nem olho até nem fenômeno lista os 12 ayatanas. E o trecho nem o dato do olho, nem o dato da consciência mental se refere aos 12 datos. Diferentemente dos cinco skandhas, que incluem somente os fenômenos condicionados, os ayatanas e datos representam duas formas um pouco diferentes de classificar todos os fenômenos condicionados e não condicionados. Em especial, é o ayatana dos dharmas ou fenômenos, que é idêntico ao dato dos fenômenos e consiste em objetos da consciência mental, que inclui tanto fenômenos condicionados como não condicionados. Entre os fenômenos condicionados, o ayatana dos fenômenos inclui tudo nos skandhas de sensação, discriminação e formação. Segundo o Abhidharma Kosha, esse ayatana também inclui três fenômenos não condicionados. Primeiro, o espaço, a ausência não obstrutora de qualquer fenômeno condicionado. Segundo, a cessação analítica. E terceiro, a cessação não analítica. Cessação analítica se refere a tornar-se livre da fixação a um eu e das aflições e dos sofrimentos decorrentes por meio da prajna de realizar a ausência de uma essência pessoal. A cessação não analítica se refere a alguma coisa simplesmente não existir ou não ocorrer em um certo lugar devido à ausência de causas e condições específicas. Por exemplo, os chifres não crescerem na cabeça de um cavalo. Tirando os unicórnios, claro. Outras fontes se referem a quatro tipos de fenômenos não condicionados, listando o quarto como a talidade. Então aqui deu uma complicada, né, vamos dizer, na nomenclatura, mas vamos tentar entender. Então, assim, os 12 ayatanas, ou fontes dos sentidos, são os objetos e o órgão correspondente que localiza. Então, os objetos visuais e o olho. Os objetos sonoros, os sons e o ouvido. Os sabores, né, os sabores e a língua. E assim por diante. Então você tem esses seis objetos sensoriais, porque o sexto é o quê? São os objetos mentais, né? E a mente correspondente que os detecta. Então eu tenho todos esses pares, né? São seis pares, portanto, 12 ayatanas, 12 fontes. Quando eu acrescento aos 12 ayatanas, eu acrescento as seis consciências correspondentes. Então, a consciência visual, a consciência auditiva, a consciência olfativa, a consciência gustativa, a consciência tátil, consciência mental. Aí, quando eu tenho esses 18 elementos, são os 18 datos ou elementos. Então, são apenas nomenclaturas, são formas que o Buda usou nos sutras para explicar, né, os fenômenos. Porque se eu pegar e caracterizar, né, as coisas a partir dos 12 ayatanas ou os 18 dados, eu também consigo encaixar aí todos os fenômenos. Lembram que nos cinco skandhas eu consigo encaixar todos os fenômenos? Não tem nada que eu possa falar além de forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Qualquer fenômeno imaginável eu consigo encaixar nos cinco skandhas. E da mesma forma eu consigo encaixar os fenômenos nos 12 ayatanas e nos 18 datos. Tá? Uma curiosidade. Essas classificações, por exemplo, eu lembro de ter visto em algum lugar, um comentário, por exemplo, os cinco estándares, essa forma de classificação, né, dos fenômenos como cinco estándares, isso já vinha da tradição, Brahmânica. assim, né? Aham, anterior. Se vale deles, assim. Sim. No caso dessas outras classificações, também você acredita que Já eram conhecidas. já A grande diferença é assim.
que os sistemas anteriores filosóficos todos davam algum grau de realidade definitiva para esses fenômenos, ou não só algum grau, mas às vezes uma realidade total. Ou seja, são sistemas realistas ou eternalistas de pensamento. Quando eles falam, né, por exemplo, sobre a consciência mental, eles dizem que ela realmente existe, ela é real. Eles falam sobre a consciência auditiva, ela existe. Por exemplo, a gente vai ver, né, que muitos sistemas vão dizer que o som é uma grandeza primordial. O Om primordial, o A-Um, né? Então você vai encontrar por dentro, né, dos pensamentos da Índia antiga, né? Não vou nem dizer de hinduísmo, porque hinduísmo é uma categoria, mas se você pegar o brahmanismo e depois todo o Vedanta e assim por diante, eles têm vários tipos, né, assim, de visões. E esses sistemas já eram detalhados, sim. Então, o Buda, ele vai juntar aquilo que já existia com outras formas que ele também resumiu e classificou, mas o ponto central do pensamento do Buda é de que ele olha para todas essas categorias e tentativas de descrever os fenômenos e vai dizer isso aí tudo é vacuidade. Essa é a grande diferença, né? O Buda, ele foge de qualquer descrição realista sobre os fenômenos e de qualquer descrição nihilista também, né? Então também o nihilismo não é a explicação do Buda. Então o Buda, ele vê que a realidade, ela escapa a todas as classificações. A verdadeira realidade está além das classificações duais que a gente pode fazer, dizer que uma coisa é ou não é. Isso é Prajna Paramita, né? As coisas nem existem, mas também não inexistem, nem ambas, nem nenhuma. Isso, isso que pra gente, a gente tem que ir digerindo isso, assim, primeiro, assim, teoricamente, filosoficamente, e como é que eu vou transformar isso numa visão prática, né, diante da vida, né? Então, por exemplo, quando eu vejo algo, então tem um objeto, tem o olho, tem uma consciência visual, isso está operando. E tem uma crença interna deludida que isso é real. Eu vejo um objeto real através de um olho real e tenho uma consciência visual que eu acredito que é real. Olha só como a gente se engana, se ilude. Se eu apertar um pouquinho o olho aqui, eu já posso ver duas almofadas ao mesmo tempo. Só de apertar um pouquinho o olho. Ou seja, se o órgão sensorial não tiver perfeito, a gente já começa a ver tudo diferente. Os exemplos clássicos são a icterícia. Quem tem icterícia começa a ver tudo amarelado. E os daltônicos, né, mais modernamente, né, trocam verde, vermelho, etc, né? Ou seja, é, tudo que é experimentado, a gente começa a ver que é apenas uma experiência coemergente, originada dependentemente. Se eu tentar atribuir qualquer grau de realidade à consciência visual, ao olho, ao objeto visual, eu me engano. E é isso que a gente está fazendo o tempo todo, né? Então, essas listas de classificações nos ajudam a dar uma mapeada em toda a nossa experiência. Por exemplo, assim, às vezes a pessoa tem uma certa facilidade de liberar os sons, porque os sons são mais abstratos. Por exemplo, um som é real, não é agradável ou desagradável. O que que é o som em si? Né? O som, ele existe ou não existe, né? O som é um pouco mais abstrato, em geral, do que os objetos visuais e os táteis, então, né? Objeto tátil é aquilo, né? É sólido, né? Bate na coisa, né? Então, às vezes, a gente consegue entrar na vacuidade dos fenômenos mais por alguma característica específica e não por outras. Por isso que as listas ajudam. Se eu pegar um fenômeno e analisar, por exemplo, assim como a gente faz lá no roteiro de 8 pontos de Prajna, a partir dos 5 skandhas, eu pego uma experiência de almofada e olho a forma, a sensação, a percepção, a formação mental e a consciência na experiência de almofada, e vou vendo que todas elas são coemergentes, vazias e luminosas. Da mesma forma, se eu pegar os 12 etanos ou os 18 dados, né, na investigação dos fenômenos, vai dar na mesma coisa. Também funciona. Eu poderia fazer o roteiro de 8 pontos sem os escândalos e com os 18 dados, por exemplo. Mesma coisa. Né? Então, essa que é a ideia de todas essas listinhas, né, Nilo? Nilo gosta de lista. É a parte analista, né? Marcelo, fica um pouco abstrato para mim quando fala-se de objetos mentais. A gente estaria falando sobre sentimentos. O que que seria, o que que eu posso entender por objetos mentais?
tudo que passa pela mente, os objetos mentais, Nilo, são pensamentos normais, assim, pensamentos discursivos, né? Quando a gente tem uma linguagem, mas também objetos da mente também são, sim, claramente as emoções. Qualquer coisa que a mente abstrai. Por exemplo, assim, se eu olho uma almofada, tenho a consciência visual da almofada, certo? Mas imediatamente a consciência mental começa a pensar sobre a almofada. Ah, gostei da almofada bonita, almofada feia, almofada grande, almofada pequena. Isso já é objeto mental, já é conteúdo mental. Tem um primeiro momento assim que a gente só localiza o objeto que ainda não teve ainda, né, uma elaboração conceitual sobre o objeto. Mas é muito rápido. Isso assim é questão de milissegundos, né? A gente localiza o objeto e já começa a pensar sobre o objeto. Isso tudo é objeto mental, tá? Beleza, ficou mais claro. Maravilha. Então, esse é um outro sistema. Então, é bom que vocês vão sempre encontrar nos textos também clássicos, sempre vai se falar sobre os 12 ayatanas e os 18 datos. Agora vocês já sabem melhor quem são os 12 ayatanas, as 12 fontes sensoriais, e os 18 dados ou 18 elementos que acrescentam as seis consciências. Vejam que nesse sistema aqui, que é clássico, de 18 dados, se fala em seis consciências, não se fala em oito. Aqui não está se falando sobre a consciência aflitiva, que é a sétima, e a oitava consciência, que é a consciência substrata ou alaya vijnana. Então, como eu já comentei em outros momentos, quando a gente falou sobre os skandhas, né? O sistema de oito consciências, ele é usado especialmente em algumas linhagens, em alguns sistemas filosóficos e não tanto em outros. Por exemplo, é, no budismo Theravada, só se vai falar em seis consciências sempre, até consciência mental, não se fala nas outras duas. E também mesmo por dentro, né, do Mahayana, algumas escolas também não vão falar sobre oito consciências. As escolas Madhyamaka vão falar só em seis consciências. Quem introduz a noção de oito consciências, lembram, é a escola Chittamatra ou Yogacara, que vai introduzir a sétima e a oitava. Tá? E aí, na linhagem Nyingma, né, que a gente segue no budismo tibetano, especialmente na grande perfeição, eles vão seguir a visão última da escola madhyamaka, mas vão aproveitar essa classificação em oito consciências, sim, da Yogacara, para descrever melhor um pouco as coisas. Ela tem uma vantagem, essa classificação em oito, que ela descreve os fenômenos relativos de um modo mais satisfatório, que o sistema de seis não vai descrever bem algumas coisas. Por exemplo, assim, no sistema de seis consciências, a consciência mental, ela tem que dar conta de muita coisa. Então, por exemplo, quando você está dormindo à noite e não está sonhando, onde é que está a consciência mental? Né? A consciência mental desapareceu. Pois é, está dormindo, mas está dormindo onde? Né? Ou seja, no sistema de oito consciências é fácil de explicar, porque a consciência mental ela se dissolve em alaya vijnana na oitava, no período do sono. É como se ela fosse reabsorvida em alaya vijnana, que é o grande depósito inconsciente, né, de marcas. Enquanto eu estou dormindo, de Alaya Vijnana mesmo surgem os sonhos, como se fossem ondas conscientes durante, né, o período longo do sono de inconsciência. E quando eu acordo, é como se a consciência mental comum ela rebrotasse de Alaya Vijnana e ela é ligada de novo. Então, é fácil de explicar porque eu tenho como recorrer à oitava consciência. No sistema de seis consciências, esses fenômenos relativos, eles são mais complicados, assim, as explicações não são tão convincentes, não são tão fáceis assim, né? Mas só para vocês saberem que a gente vai sempre encontrar, uma maior parte do budismo vai trabalhar com seis consciências, a maior parte das escolas do budismo como um todo. E no sistema Yogacara e no Dzogchen em geral, a gente vai usar o sistema de oito consciências, tá? Então, só para vocês dançarem no meio dos textos, por exemplo, quando vocês ouvirem o Dalai Lama comentando esse tipo de tema, ele vai criticar o sistema de oito consciências, porque na linhagem do Dalai Lama, a linhagem Gelugpa, eles seguem a escola Madhyamaka Prasangika estritamente, e Tsongkhapa não achava adequado falar sobre oito consciências.
Então, vocês vão ver lá que ele vai dizer, ó, outras escolas até citam mais duas consciências, assim, assim, assado. Mas isso não é necessário, ele vai dizer, essa classificação é uma classificação desnecessária. Os Gelugpa consideram. Tá bom? Só para vocês entenderem, isso é só, gente, sistemas classificatórios. Ele não deveria se apegar a nenhum e não dizer assim, ah, mas o nosso é o mais correto porque tem oito, é melhor porque tem mais. Alguma coisa assim, né? Então a gente não vai se apegar aos sistemas. A gente só vai localizar, saber que tem muitas formas de falar sobre as coisas. E isso tudo para nós só ajuda a organizar o conhecimento, mas não geramos apego aos dharmas. Lembra do Sutra do Diamante? O Buda nos lembra o tempo todo: não se apegue a dharma algum. Não se apegue aos meus ensinamentos. Aquele que se apegar aos meus ensinamentos e disser que eu disse alguma coisa real é um mentiroso. O Buda nunca disse nada. Ele fala isso, né? Eu não vim e nem fui. Eu não dei ensinamento algum, o Buda vai dizer. Olha que chocante, né? Então, do ponto de vista da verdade última, está completamente correto. O Buda ele vai falando os sistemas relativos apenas para ajudar os seres a se comunicarem com ele. Todo o Dharma, esse Dharma escritural, né, os estudos, são apenas formas de se comunicar sobre o Dharma. Mas o Dharma último, o Dharma da realização, e ele está além dos sistemas classificatórios, né? Então, o Buda ele mesmo vai abrir mão de todos os dharmas. Lembram? O budismo é como uma jangada que te ajuda, né, a atravessar o rio até outra margem. Uma vez que você atravessou para outra margem, você não carrega a jangada nas costas. Ou seja, você não segue apegado aos ensinamentos, sistemas, linhagens. Por exemplo, não tem coisa mais absurda na história do Dharma do que lutas e conflitos entre linhagens e escolas, né? O sectarismo religioso não faz menor sentido de acordo com os ensinamentos do Buda, porque ninguém deveria estar pegado a papel algum. Mas na prática, né, ou seja, assim, no aspecto relativo, a gente vai encontrar muito disso ao longo, né, aí da história do Dharma e muito problema, muita confusão que ainda tem, não é que tinha, ainda tem. Né? Então não tem, oh, então nós superamos tudo isso, né? Não vira e mexe, vocês vão topar com tensões entre grupos budistas ou budismo com outras religiões, também vai ter alguns problemas, né? Então, uma pena sim, mas na base do que o Buda ensinou, isso não cabe, não faz sentido, né? Isso me parece assim, que é um treinamento para não fixação. Tá? Isso. Que nós somos humanos e nós precisamos desses cinco escamas para operar no mundo. Mas não reifica essa qualidade de felicidade. Esse é o ensinamento, tá? Você não tem que eliminar os cinco escanas, porque senão você não tem, justamente, como é que o Bodhisattva atua no meio do mundo se ele não tiver forma, sensação, percepção, etc. O Bodhisattva ele atua através dos cinco skandhas sem se distrair em momento algum sobre o fato de que os skandhas são vazios. Como ele vê a vacuidade dos skandhas, não tem nem como ele se apegar. O apego não brota. Não é nem que ele tem que trabalhar o desapego. Porque só vai ter apego se eu der realidade às coisas. Se eu não dou mais realidade às coisas, não tem apego. Portanto, não tem nem que se desapegar. Vai se desapegar do quê? Daquilo que já não é real. Então é interessante, né? Então, se eu tenho apego, é porque eu ainda estou dando, né, sentido fixo a alguma coisa, né? Seja, por exemplo, assim, a gente está no templo, a gente, como budistas, começa a gerar uma conexão positiva com o templo. A gente começa a gerar apego às coisas de um certo formato. É normal. Não, a tigelinha está errada, ou isso aqui, a cadeira está fora da posição. A gente gera visões sobre as coisas. E no relativo tá ok, porque realmente vai servir a comida na cuba, não vai servir, sei lá, direto em cima de outro lugar, né? Então a gente constrói convenções, mas não deveria gerar qualquer tensão por fixação às convenções. Esse é o desafio, né? Um desafio diário, né? De soltar. A gente percebe que está se fixando, agarrando, recuar e soltar, né? Esse é o nosso trabalho, né? Como praticantes, não é? Por isso que esses textos de vacuidade são essenciais. Se eu não praticar, se eu não treinar isso à exaustão, ainda vou ter regiões em que eu ainda me apego, né? E eu sofro. Eu sofro e faço os outros sofrerem, né? Essa confusão.
Em Nilo. Sou adepto do Nilo. Você é o Nilo, então você é do niilismo, né? Enquanto eu tiver essa encarnação e não estiver iluminado, eu sou adepto do niilismo. Essa piadinha você não vai escapar nunca. Sempre o pessoal vai dizer, ah, você é o Nilo, né? Então você é niilista. Essa é pior do que Você, aquela do Padre Maçambava, né? é verdade. Você estava falando É. sobre o apego e eu estava me lembrando uma notícia recente de algumas. é, eu não sei se eram templos ou se eram esculturas budistas encravadas em montanhas lá na Ásia Central, acho que na região do Afeganistão, se não me engano, que foram implodidas, acho que pelo Talibã. Isso. E eu acho interessante, assim, né? Lógico, a gente como praticante, a gente que tem um certo contato com o Dharma, a gente dá um valor e tem um certo apego sentimental por aquela história e tal, né? Das pessoas que construíram aquilo e fizeram tanto sacrifício por aquilo. Mas, ao mesmo tempo, não existe mais as pessoas que estavam ali dando vida àquilo, né? E para um talibã que passou lá falou, não, isso aqui tá me ofendendo, eu vou explodir isso, né? Então, Sim. é um exemplo de como as coisas são temporais e Ah, passageiras, né? totalmente. Exatamente. Aquela região é uma região fantástica, a região entre Afeganistão, Paquistão. O budismo Mahayana, especialmente, ele deve muito. Tinha um reino que chamava o reino de Gandhara. Então, essa região de Gandhara teve, assim, um desenvolvimento artístico, cultural, e o budismo floresceu lá por séculos e séculos, inclusive o budismo tântrico. E ele ficava mais ou menos nessa região da Ásia Central ali. Então, inclusive ainda as escavações arqueológicas ainda, nossa, teve muito pouco que foi feito nessa região, né? Então, assim, muitos textos foram encontrados nessa região antes, né, de todo esse movimento. No início do século XX, né, quando aquelas regiões eram ainda pertenciam aos impérios coloniais ingleses e franceses, então tinham muitos arqueólogos, né, andaram por lá e encontraram coisas interessantes. Depois, né, com os estados assim mais radicais islâmicos, aquilo dificultou. Mas é uma região riquíssima, riquíssima. E tinham esses Budas de Bamiyan, isso, que os talibãs implodiram no início dos anos 2000. É uma perda, mas é isso, para eles aquilo não servia para nada. Então, visão, né? Bem pelo contrário, não é que nem servia, aquilo era visto como agressivo, né? Então, da mesma forma, quando os chineses invadem o Tibete, né, nos anos 50, também centenas de monastérios foram completamente destruídos. Centenas. Ou seja, o dano que os chineses, né, causaram no Tibete é muito maior do que, por exemplo, os talibãs fizeram nessa região, sabe, no Afeganistão. Em volume, né, de destruição de estátuas, textos, porque o Tibete estava completamente lotado de monastérios e objetos do Dharma, né? E o combate a isso foi muito grande nos anos 50 e 60, muito grande. Depois, nos anos 80, começou a ter uma reconstrução de alguns monastérios, mas assim, o que se perdeu é inestimável. Não tem nem como avaliar, né? É assim, é bem isso. O budista não vai se apegar. Você não vai ver o Dalai Lama choramingando, né? Ele acha assim, foi uma perda, né? Se perdeu muita coisa favorável. Mas não há apego aos textos, às estátuas, aos templos, né? Reconstrói outros, né? Vai para adiante, né? Sim. E o Sutra Suryangrama não se perdeu por causa do praticante que copiou ele e colocou ele dentro da carne e levou para a China. Se conta essa história. Porque realmente na Índia ele desapareceu depois, né? Porque ele é originário da Índia, e um dos reinos, né, da Índia antiga. O rei daquele reino não queria que aquele ensinamento fosse levado a outros lugares, né? Os sutras, especialmente, eram considerados fórmulas mágicas de poder. Então, praticantes eram até pagos para recitar. E se diz que eles tinham um poder assim de organizar as condições externas no reino a partir dessa prática. Então, era como se fosse um segredo de Estado. E aí, só que esse praticante viu o valor daquilo e quis levar para outros, obviamente, para outros lugares, né? E sim, aí ele costura, né, na própria pele, às vezes se fala que é na perna, na coxa, mas daí era um lugar inferior, daí ele acaba
né, colocando no braço, ele tira de um reino do norte da Índia, exatamente. Isso mesmo. É. E aí ele consegue fugir com esse texto, né, muito pequenininho, né, assim, num papel muito fininho, leva à China e você vê, aí o Surangama ele é preservado na China e desaparece depois na Índia. Não tem cópias em sânscrito original. Não tem. E no Tibete também. Muitos textos que tem no Tibete não se encontra mais o original em sânscrito, por exemplo. Né? Que não se perde. Os textos somem. Mesmo no Tibete, os textos de Longchenpa, por exemplo, 1350, mais ou menos, uma boa parte dos textos de Longchenpa se perdeu assim ao meio do caminho. Não tem mais. Então, as coisas desaparecem, as coisas são impermanentes, né? Isso é dramático. Por isso que é importante Ninguém fazia preservar e backup, multiplicar. É? ninguém fazia backup naquela época. Não tinha backup, né? Tinha, né? Os monges faziam muitas cópias, né? Então, assim, os monges tinham incontáveis monges, né? Passavam a vida inteira copiando os textos. Tanto que os textos chegaram. Imaginem, gente, o cânone chinês, né? Que é o maior de todos dentro do budismo, o cânone de textos que foi preservado na China, tem mais de 80 mil volumes. Isso dá assim umas três estantes grandes de textos preenchidos assim, né? Então no budismo não tem uma Bíblia, né? Não tem um texto de base. O cânone é muito extenso. Você imagina que monges ao longo de séculos e séculos e séculos copiaram, recopiaram. O papel durava um tempo, aquilo, né, estragava, deteriorava, as traças comiam, o fogo comia. Então eles faziam aquela impressão, por exemplo, em blocos, né, xilogravura, né? Blocos de madeira ou copiavam à mão mesmo, isso ao longo de, até o século XX, né? Isso foi feito assim. Então o backup era isso, era um mongezinho lá virando a vida inteira copiando. Tanto que eles chegaram até nós, a maior parte, mas alguma parte se perdeu. E a gente vê que o backup digital é até pior, né? É mais fácil de perder o backup digital do que um texto em papel, né? A gente vê assim ao longo dos anos, cadê os textos, né? Desculpa, os arquivos que a gente tinha. Não é? Troca de computador, troca de celular, troca de HD de backup. Ah, tava no Google Drive, mas daí um dia apagou, não sei o quê, mudou o e-mail. Vai ficando para trás, né? Vai perdendo. E as estupas são como os HDs externos da época, é. As estupas tinham essa função, né, de guardar relíquias. Nas estupas, em geral, não se guardavam os textos, né? Os textos eram realmente nas grandes bibliotecas dos templos, assim. Tem o relato, né? Muitas grandes bibliotecas no Tibete, mas no monastério Sakya, que é a linhagem Sakya foi por muitos séculos a linhagem mais forte no Tibete e que tinha os maiores estudiosos, eruditos assim. Então o monastério Sakya diz que tinha uma biblioteca com assim dezenas de milhares de textos e pergaminhos assim, diz que há paredes assim de 4, 5 metros de altura, lotadas de textos em todas as direções, né? E aquilo, né, foi destruído, né, na Revolução Cultural. Então se perdeu. Assim, tem fotos ainda até. Então a gente recebeu no Brasil o Sakyatrizin, né, que era o líder da linhagem Sakya lá em 2011, ele veio ao Brasil. Então uma linhagem super importante também. Então é isso, os textos são impermanentes, como tudo, né? Então, gente, a gente para por aqui. Semana que vem a gente retoma. Então a gente vai seguir. Eu não comentei aqui essa questão, né, dos fenômenos não condicionados que ele começou a descrever. Espaço, sensação analítica, sensação não analítica, e depois ele vai adicionar outras classificações ainda. Isso tudo vem do Abhidharma. Então lembram? Os três grandes cestos de ensinamentos do Buda, o Tripitaka, são compostos por Sutras, Vinaya e Abhidharma. Então, o Vinaya, as regras monásticas em geral. Os sutras, todos os discursos do Buda ensinando como alcançar a realização. E o Abhidharma, todos os esquemas de classificações dos fenômenos, como essas listas que a gente está estudando aqui. Muito mais detalhado, né? Então são os três grandes conjuntos, né, estantes assim de ensinamentos do Buda. E aí em cima do Abhidharma vem os comentários dos mestres, né, para tentar explicar isso. Como se aquilo está meio criptografado, eles vão, né, descompactando aquilo para que a gente possa entender.
De novo, e eu com isso, né? Para nós isso é interessante porque a nossa mente está apegada e fixada aos dharmas como se fossem reais. Aí, a partir dessas listas de análise, quando eu começo a ver as coisas separadamente assim, eu vou vendo os aspectos vazios das coisas. Porque quando eu não analiso as coisas, a experiência é completa. Corpo, energia e mente se apegam às coisas muito rápido. Então, quando eu começo a analisar tudo, eu vou me distanciando, vou me desidentificando das experiências. Então, o método budista, em quase que em totalidade, é o exercício de olhar para tudo e gerar um olho que se desidentifica por ver a insubstancialidade da coisa. Não é que se desidentifica porque quer se afastar da coisa. Se desidentifica porque vê que aquilo com o que eu me identificava é insubstancial, é como uma miragem, é como o reflexo da lua na água, é como uma fogueira, assim, são, todas as experiências são fantasmagóricas, não são reais. Então é isso que a análise vai nos ajudar a ver, é ver que as coisas realmente são assim. Não é assim que eu estou tentando me convencer de que são. Elas já são e eu não vejo. Pelo exercício, pela prática continuada, vai ficando mais claro, né? Já é assim. Então, esse é o método. Tá bem, queridos? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Kien lop cho son ring lo che zam ling sa sum cha par dro ju chok sun nang wa dang me drao do sung ge le shou. Então, assim, no segundo semestre, vocês se preparem, né? O Lama está convidando um monte de outros mestres aí para virem, né, ao Brasil dar ensinamentos. Então já tem me confirmado aí, especialmente, né, a Jigme Wandrak Rinpoche, né? Em outubro. Então, mais ou menos de 19 a 27 de outubro, nesse período aí, vai ter vários encontros e eventos com esse grande Rinpoche, né? Ele é da família, né, de Dudjom Limpa. Ele é da quarta geração, né, depois de Dudjom Limpa. Então, ele é detentor dos ensinamentos de Dudjom Limpa, assim, um grande professor, Jigme Wandrak. Então, ele vem ao Brasil. Já está confirmado no Cadroling, no SEB Viamão, no SEB Sukhavati, até onde eu sei. Né? Já tem eventos confirmados. Eu sei que ele vem ao Rio de Janeiro também um dia ou dois, né? Tá no programa também. São Paulo, capital, também vai passar. Pois talvez vá no Otsaling, não sei. Então, isso vai ser montado, essa programação detalhada, né? Mas o Lama Santen confirmou com eles lá, né? Que vem, acho que vem também o Campus Sandup Rinpoche também, né? Então, vai ter vários eventos aí. Então, quem puder, né, participar, às vezes vai marcar férias, sei lá, já meio que pensa nessa época, assim, né, para poder acompanhar. Muito valioso, né, quando esses mestres vêm, ou, por exemplo, no que tiver programação, a gente vai jogar aqui, Camila, nos grupos, assim que sair, a gente divulga amplamente, né? E ano passado, por exemplo, o Lama Eric Pemakunzan teve aqui, né? Então foi maravilhoso. E outros mestres que seguem passando, né? O Tenzin Wangyal vem de novo, né? E outros, né? Assim, eu não sei se o Mingyur Rinpoche vem esse ano de novo, mas tem vindo quase todo ano, né? Então, muitos grandes mestres aí. Maravilhoso. Então, só lembrei disso, né? Porque o Lama, vocês viram as fotos do Lama lá, né? Com essa semana, né? Agora com o Garchen Rinpoche, né? Realmente aquela foto do parasol tá maravilhosa, né? Eu já vi uma foto parecida com o Shagdu Rinpoche, com alunos do Shagdu também segurando uma sombrinha para ele, assim, né? É, aquilo é muito bonito, né? Para guardar, assim. Então é isso, gente. Então, até semana que vem. Boas práticas. Obrigada, Ah, Marcelo. e aí, pessoal de Volta Redonda aí, Ângela. Sexta-feira eu tô aí, hein? Maravilha. Vamos trocar figurinha aí. Tchau, Até gente. mais, gente.
Obrigado, Marcelo. Obrigado. Até semana que vem. Boa noite a todos. Obrigada, Boa Marcelo. noite. Boa Obrigado, noite. Marcelo. Boa Boa noite. noite, obrigada, Marcelo. Tchau, obrigada. Obrigado, queridos. Tchau, tchau.